Olá, eu sou o Guilherme Pimenta e desta vez venho-vos trazer a minha opinião do livro O Olhar do Açor, da Sandra Carvalho. Antes de começar, deixem-me só pedir imensas desculpas porque eu era para ter este livro, eu era para ter lido este livro em setembro no Clube de Leitura da Maria João Covas. Como vocês sabem, setembro e outubro não foram meses propriamente bons para mim a nível de leituras e não consegui acabar aqui O Olhar do Açor. Acabei agora em novembro, no iniciozinho de novembro, e portanto vim agora trazer-vos a minha opinião sobre o livro. Bem, neste livro nós começamos com Constance a contar uma pequena história à sua filha. Filha essa ainda pequenina, por volta de 8 anos, se não me engano, que tem esta menina, e portanto conta a história do que nós vimos a saber mais tarde ser a história da sua vida. Constance era uma nobre inglesa que foi enviada para Portugal para casar com Gonçalves Vaz, de modo a que estes dois países parassem com as suas desavenças. E então, a caminho de Portugal, o navio de Constance é atacado por piratas e Nuno Garcia, ao comando de. Peço desculpa. Nuno Garcia, à ordem de Gonçalves Vaz, lidera uma missão para resgatar aqui a nossa Constance. Depois dessa missão ser bem sucedida, Constance acaba por se apaixonar por um dos tripulantes desta missão, chamado Diogo da Açor, e desse amor nasce Leonor. Leonor sempre acreditou e foi educada a que mãe era a Constance e o pai era o Gonçalves Vaz. Gonçalves Vaz é o conselheiro de El Rei Dom João I e, portanto, tem aqui um estatuto real, por assim dizer. Até se pode dizer que o livro, penso que a Sandra disse isso quando nos falou sobre o livro na Feira do Livro, passa-se um bocado aqui na corte portuguesa de Águas Santas. E, portanto, nós vamos aqui conhecendo o dia-a-dia de algumas destas personagens. Vamos conhecer o dia-a-dia de Leonor, angustiada porque se viu obrigada a não estar com Diogo da Açor, porque a Constance foi enviada para Portugal para casar com Gonçalves Vaz e aquilo no meio da viagem foi apenas um pequeno problema que não devia ter acontecido, mas Constance vive aqui muito angustiada porque não consegue esquecer Diogo e Diogo vai acompanhá-la em pensamento para o resto da sua vida. Eleonor foi então aqui e não faz a mínima ideia de que o pai dela não é Gonçalves Vaz. A Leonor acredita que o pai dela é Gonçalves Vaz. Leonor é muito afeiçoada ao pai e também à mãe. E portanto, nós leitores é que vamos sabendo desta história e Leonor não. Estava agora a dizer Guida porque Guida é a melhor amiga da nossa Leonor e portanto acaba por ser aqui uma confidente que a mãe também é, mas Guida é ainda mais porque têm as duas a mesma idade, são as duas muito amigas e portanto são as duas melhores amigas, confidentes uma da outra. O pai Gonçalves Vaz foi a Lisboa em procura de um pretendente para casar com a sua filha Leonor, porque a vida de Gonçalves Vaz já vai longa e, portanto, tem de se assegurar uma herdeira com casamento para então ficar aqui com Águas Santas e Águas Santas ser deixada em boas mãos. Gonçalves Vaz volta da corte portuguesa e apresenta Luís Fidalgo a Leonor. Inicialmente Leonor é deslumbrada por aqueles olhos, por aquele cabelo loiro e depois eles têm aqui uma pequena aproximação, mas depois acontece aqui umas reviravoltas que eu não estava nada à espera e que eu não vos vou contar porque senão é spoiler. Deixem-me dizer-vos que a Sandra enganou muito bem porque eu estive 120 páginas a ler este livro e pensei, uau, está tudo tão calminho, está tudo tão bem, mas depois a Sandra aqui de um capítulo para o outro deixa-nos sem chão completamente, muda aqui a história toda. A história foi para rumos que eu nunca imaginei ser possíveis e eu até estava, sinceramente, com falta porque a Maria João Covas disse que isto era mais mesmo a Sandra, pronto, sendo autora de fantasia, a Maria João dizia que que isto era uma trilogia de romances históricos com pozinhos de fantasia. Eu nunca tinha percebido bem até às primeiras 120 páginas, mas depois disto percebi logo o que é que a Maria João queria dizer. Deixem-me dizer-vos que eu gostei mesmo muito deste livro.
Nós temos aqui personagens muito bem construídas, muito bem caracterizadas, personagens muito diferentes umas das outras, umas muito emocionais, outras com corações de pedra, outras muito destemidas e irreverentes, outras nem tanto. E portanto eu gostei bastante como é que eu ia dizer, desta grande diferença de personagens, de pronto, características emocionais e etc. Porque são todas personagens muito diferentes umas das outras. Personagens que nós amamos, personagens que nós gostávamos de estar dentro do livro para proteger, personagens que nós só queremos ver um fim à frente, personagens que hum, fazem falta. Já estou aqui a dar um pequeno spoiler. Não, mas depois vocês vão perceber. Eu não estou a dizer nada de demais. E fazer falta pode ser muita coisa. Pode ser morrer, pode ser ir para outro sítio, pode partir, lá está, para outro sítio. Portanto, não estou aqui a dizer nada, acho que não deva dizer. E portanto, eu gostei desta bastante diferença de características psicológicas e emocionais destas personagens que a Sandra aqui criou. Deixem-me dizer-vos que um dos principais sentimentos que eu tive em relação a este livro é que, acima de tudo, é um livro que se vê que é escrito por um português. Nós temos aqui muita coisa nossa. Este livro não poderia ser escrito por um autor estrangeiro. Nós temos aqui muita coisa que nós vemos que é nacional, que nós vemos que é portuguesa, seja pelas expressões, seja pelas próprias caracterizações. E portanto nós vemos aqui, eu pelo menos senti isso, o livro é muito português. Eu estou aqui a ver a minha cábula. Este livro, lá está, Sandra, quando nós falámos aqui do livro no Clube de Leitura da Maria João Covas na Feira do Livro, a Sandra disse que isto era uma trilogia acerca da descoberta dos Açores. E portanto, lá está, e a Maria João Covas depois completou a dizer que era um romance histórico com pozinhos de fantasia. Eu fiquei muito curioso e portanto comprei este livro na Feira do Livro, como eu acho que vocês sabem, e portanto não me arrependi nada, porque eu adorei conhecer estas personagens, adorei conhecer esta história, e se eu pudesse já teria Os Filhos do Vento e do Mar, que é o segundo das Crónicas da Terra e do Mar, que é esta trilogia, para ler, porque o livro acaba de uma forma que nós só queremos ler o próximo. Mas eu já tratei disso, Sandra, eu já tratei disso. O segundo livro está a vir e o terceiro também não deve faltar muito. Mas pronto, é um livro aqui que é muito viciante. Se vocês gostam da nossa história, se vocês gostam de livros de autores portugueses bons, eu acho que vocês vão adorar este livro. Como eu estava a dizer, existem muitas reviravoltas a partir dali de um terço do livro, mais ou menos. Existem aqui muitas reviravoltas que eu não estava toda à espera, e a Sandra surpreendeu-me e muito. A Sandra arriscou a tomar algumas decisões aqui no livro que foram muito bem arriscadas e que eu gostei muito. A Sandra não tem medo de fazer o que quer que seja, não tem piedade de fazer o que quer que seja. Os livros são da Sandra e a Sandra faz o que ela quiser com eles, porque isto aqui foi para rumos que eu nunca teria imaginado. E eu posso-vos dizer que eu acho que foi o livro mais surpreendente que eu já li. De todo. Não é um thriller, não, mas eu acho que consegue ser o livro mais surpreendente por a história tomar rumos que eu de todo não estava à espera. Para finalizar, e espero que vocês tenham gostado, este é um livro de 5 estrelas. Eu gostei mesmo muito. Vou acabar a trilogia das Crónicas da Terra e do Mar e vou também ler a Saga das Pedras Mágicas, porque isto soube-me a pouco. Eu, se pudesse, está hoje a passar, eu, se pudesse, já tinha lido o segundo livro, sou-vos sincero, porque eu gostei mesmo muito deste livro da Sandra e tive a oportunidade de falar com a Sandra na apresentação da Susana Parelhas, porque esta é a terceira vez que eu gravo o vídeo. Mas pronto, problemas à parte, eu falei com a Sandra e também já lhe tive a transmitir alguma da minha opinião em relação ao livro dela. Mas pronto, ficam a saber que eu gostei mesmo muito. Se ainda não leram, é um must para vocês lerem, se gostam de fantasia, se gostam de romance histórico. Portanto, leiam por favor, é um livro 5 estrelas e faz parte, lá está, da trilogia Crónicas da Terra e do Mar. Portanto, os Filhos do Vento e do Mar e o Grito do Corvo ainda vão ser mencionados neste canal daqui a algum tempo. Mas pronto, foi este o vídeo. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, já sabem que é muito importante. Não se esqueçam também que tem na descrição o meu link de afiliado da UC, caso queiram ajudar-me, caso queiram usar esse link, estarão a ajudar-me bastante. E eu sei que alguns de vocês têm utilizado esse link. Portanto,
Muito obrigado a todos que o fazem. E pronto, foi basicamente isto. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e boas leituras.